Estamos mostrando imagens aí. Ainda, desdobramentos do clássico. Parece que o time do Cruzeiro encheu a mão de Orga Max Power, né? Porque eu vou te contar, Orga Max Turbo. Tomaram. É que os vídeos de pré-eleição, eles sempre vazam quando o time ganha. É óbvio que dentro do vestiário do Atlético também teve esses momentos aí. Aconteceram, óbvio que aconteceram. Agora, vamos lá. O Filipão foi contratado para motivar, para melhorar vestiário. Por que o Felipão não conseguiu motivar para o clássico? Por que o Felipão não conseguiu? Por que o Atlético, como um todo, não conseguiu pilhar os jogadores? Por que o Atlético entrou tão pacato em campo? Por que o Atlético entrou inerte? Por que o Atlético não jogou? E por que o Cruzeiro demonstrou estar mais ligado, mais motivado e, acima de tudo, tudo isso levou também, obviamente, à organização. E não sobrou mais porque o ataque do Cruzeiro até aqui tem sido inoperante. Vitor Martins está aqui. Como é que você explica um treinador que foi contratado para motivar, para cuidar de vestiário, não conseguir motivar no primeiro clássico contra o maior rival, numa semana de turbulência, o estádio com 90-10, tudo favorável e o Atlético foi pacato em campo. Vitão, buenas tardes, muchacho! Boa tarde, Everton. Boa tarde aos companheiros, boa tarde ao telespectador da Band. Para mim, a palavra que resume a atuação do Atlético no clássico é soberba. E começou na quarta-feira com aquela declaração do diretor de comunicação, que é o André Lamounier, porque é o seguinte, realmente uma declaração daquela tem um impacto, não é o que fez o Cruzeiro vencer o Atlético, mas mostra a postura do Atlético para enfrentar o clássico. O André, que se coloca como um porta-voz do Atlético, ele já falou isso para outros colegas, ele mostrou que o Atlético não encarou o clássico como se deve. E clássico, você tem que respeitar o clássico, você tem que respeitar a liturgia do clássico. E o Cruzeiro fez isso muito bem, e com todo o mérito, além da motivação, mas com a bola, fez por merecer. Já o Atlético achou que, pelo momento do Cruzeiro, que realmente não vinha bem, achou que isso simplesmente bastava. Mas um clássico, gente, a gente está acostumado, sabe muito disso. Um clássico é muito mais que isso. Não só no futebol, mas em qualquer modalidade. A soberba, o desprezo ao oponente é um problema grave. Você notou um pouco disso no jogo? Então, eu acho que eu vou pegar uma coisinha. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu vou pegar algo também da coletiva de quarta-feira, pós-jogo contra o Palmeiras, do Filipão. O Filipão, quando foi perguntado a respeito do clássico, ele falou que era mais um clássico, que era mais um jogo, que era uma partida que valia 3 pontos. Quando o treinador tem esse tipo de pensamento em um clássico tão importante para o Atlético e também para o Cruzeiro, quando você pensa, o Atlético estava ali vivendo o primeiro momento na frente do rival, recebendo o maior rival dentro do seu estádio. Primeiro momento. O Cruzeiro vinha de uma situação extremamente preocupante, que se não consegue um bom resultado, ficaria muito próximo da zona de rebaixamento. Então, os dois treinadores, quando a gente pegar a fala de um pós-derrota contra o Flamengo e a fala do Filipão pós-vitória contra o Palmeiras, você já entende que os dois compraram o clássico de maneira diferente. Para mim, nos meus 44 anos, eu nunca vi um clássico que é só mais 3 pontos. Nunca. Eu já acompanhei, mas centenas. Eu não tenho ideia do número de clássicos que eu já acompanhei, em loco e também à distância. Inúmeros. E o clássico nunca vai ser só mais um jogo de 3 pontos. Quando o Filipão fala que aquele jogo ali era mais o jogo contra o Cruzeiro, seria um jogo de 3 pontos, como seria na primeira rodada, na penúltima, ou no meio, na 15ª ou na 23ª, para mim, ali já mostrou que o Filipão estava um passinho atrás do Zé Ricardo. Thiago Valu, ele está de volta. Ontem estava depauperado, mas hoje está melhor e fala aqui na tela da Band. Gostaria de ouvi-lo sobre o clássico, mas acima de tudo sobre a questão do aspecto motivacional, Valu. Até que ponto, na sua opinião, isso influenciou na vitória do Cruzeiro no último domingo? Buenas tardes, bem-vindo de volta. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Elton. Boa tarde, Thiago. Boa tarde ao Vitão. Boa tarde aos telespectadores. Eu acho que assim, o Cruzeiro teve que pegar os cacos de uma sequência de jogos, conseguiu se organizar, conseguiu se mobilizar e em um jogo de máxima entrega, mas não foi somente a entrega. O Cruzeiro, para mim, foi melhor taticamente do que o Atlético. O Cruzeiro é o pior ataque da competição, mas o Cruzeiro tentou, dentro das suas possibilidades, atacar o Atlético, especialmente no segundo tempo.
E eu acho que pelo lado do Atlético, é curioso, né, essa postura do Luiz Felipe Scolari. Será que ele tratou assim no Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, quando por lá estava? Será que ele tratou no Grêmio, o Grenal, quando lá no Grêmio estava? E aqui, hoje treinador do Atlético, ele tratou como mais um jogo. Nunca será mais um jogo, nunca, nunca. E ele do alto, ele é uma entidade do futebol com quase 30 títulos, campeoníssimo. Acho que o Filipão se perdeu no discurso e não sei até que ponto isso pode ter passado para os seus atletas. A gente já foi falado muito a respeito de declarações no caso da assessoria de imprensa do Atlético. Então, a maneira como o Atlético viveu o clássico, o Cruzeiro viveu como uma grande expectativa de mudança de chaves. É importante salientar que a vida do Cruzeiro não está resolvida no campeonato, mas o aspecto psicológico já pode ser modificado daqui para frente e este clássico pode ser, no final da temporada, caso o Cruzeiro consiga garantir a sua permanência, onde a página virou a favor do Cruzeiro. E aí vou emendar para te perguntar. Esse tipo de clássico aí, a gente sempre fala que clássico muda patamar, muda a história do time, muda comportamento e muda patamar também. Você acredita nisso, Thiagueira? Boa tarde. Não, HG. Isso? Diferente dos meus colegas, velho, eu tenho uma opinião diferente. Eu não acho que motivação tenha sido o principal fator. Aí eu concordo com o Valu no que ele disse. Eu acho que a organização do Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro nesse jogo foi mais organizado. Assim, eu tive a oportunidade de assistir ao jogo da Arena MRV, tive a possibilidade de trabalhar nessa partida. E assistindo a forma como o Cruzeiro se comportou em campo, ou melhor, se posicionou em campo, eu consegui perceber um jogo estudado para enfrentar essa equipe do Atlético. Consegui perceber que o técnico Zé Ricardo trouxe o que ele pensava para anular as principais valias do Atlético, que no caso são Hulk e Paulinho. Não acredito que tenha sido motivação, eu já falei que eu acho que esse blá 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 de vestiário para mim pouco muda no pré-jogo de partida. Falei isso no Atlético e São Paulo, acho que o Atlético venceu por 2-0 no Morumbi, saiu um vídeo de bastidores do preparador físico gritando e tal, enfim. Eu acho que, de fato, pouco interfere na produtividade do time em campo. Para mim, o trabalho da semana e o que o treinador desempenha e faz muito mais diferença. E para mim foi isso que fez diferença nessa partida. Para mim, o problema não foi o Atlético mudar ou ter uma postura de soberba ou qualquer coisa do gênero, mas sim a organização do Cruzeiro. Foi isso que fez com que o Cruzeiro vencesse o Atlético no fim de semana. Se tem um ponto que pode trabalhar como motivação para mim, é o que disse talvez o diretor de comunicação do Atlético. Ali sim eu acho que motiva muito mais do que o pré-jogo, quando os caras ficam naquela gritaria danada. Eu vou dizer o que eu penso, eu acho que tem uma relação direta. O Cruzeiro foi mais organizado. Já falei que o Cruzeiro só não venceu demais porque o ataque do Cruzeiro tem sido inoperante, inexiste. Tomara que amanhã ele volte a existir. O ataque inexiste. O Cruzeiro foi mais organizado e o Atlético não jogou também porque o Zé Ricardo soube explorar melhor o aspecto tático dentro de campo. Agora, eu julgo como fundamental a questão motivacional. Fundamental. Não adianta nada você ter estratégias, mas aí eu vi um morto falar que olha, você vai executar assim, você vai fazer assado e tal. Então eu entendo que a questão motivacional não foi preponderante, mas a questão motivacional teve um peso muito grande, porque de um lado nós tínhamos um clube vibrante, que ganhou de fato todas as divididas, e do outro, um time que estava encarando o clássico como o Filipão, que é o seu gestor, já tinha falado antes, então lembrou aqui. Não, foi você. Que era mais um jogo apenas, e não era. Não era. Então, enfim. Não, só completando isso que você está dizendo, que está no mesmo assunto, é que a motivação ela tem que ser levada ao campo. Ela não é só questão do vestiário, que todos vão fazer essa movimentação dentro do vestiário, isso é fato. O problema é quando você não consegue levá-la até o campo. E o Cruzeiro conseguiu fazer isso, e é demonstrado isso em campo. Quando você viu os jogadores do Cruzeiro lutando por cada bola como se fosse um prato de arroz e feijão. E o Atlético com o pezinho mais frouxo. Então isso teve méritos do Cruzeiro. E teve a imposição e que foi se mostrado em campo. E que por justiça, que muitas das vezes a justiça não entra no futebol. Se tiver justiça no futebol, isso vai acontecer.
Durante o jogo, a gente conversando entre nós, a gente falou, ó, se tiver um pouquinho de justiça no futebol, o Cruzeiro sai vitorioso. E acabou acontecendo num gol contra, que como você falou, o ataque do Cruzeiro não funciona. Mas acabou que os deuses do futebol ajudaram nessa e a bola foi pra dentro. Eu quero ouvir o Valu daqui a pouco, o Thiago Fernandes, mais o Vitor Martins, mas agora atenção, alô.